Olá a todos, bem-vindos ao Mato Sucesso. Eu vou resolver neste vídeo o primeiro exercício da ficha de geometria no espaço, mais concretamente cálculo vetorial no espaço, que nos diz o seguinte: na figura está representado no referencial OXYZ o octaedro regular ABCDEF, cujos vértices pertencem aos eixos coordenados. Sabe-se que a equação vetorial da reta CE, a reta que contém os pontos C e o E também, é dada pela seguinte expressão: XYZ igual a 0 menos 2, 5, está a ser um ponto que pertence à reta, não necessariamente C ou E, pode ser outro qualquer desde que pertence à reta, mais K, e depois temos aqui um vetor que tem a direção da reta, que também obviamente não é necessariamente o vetor CE, pode ser um vetor qualquer desde que tenha a mesma direção de CE, pode ter sentido diferente e tamanho diferente. Na questão 1.1 pedem-nos para determinar o volume do octaedro. O octaedro é basicamente composto por duas pirâmides quadrangulares com uma base comum, né? Então eu posso pensar no volume do octaedro como sendo igual ao dobro, né, do volume de, por exemplo, a pirâmide ABCDE. Né? Então, vai ser duas vezes o volume da pirâmide ABCDE. Tudo bem. Agora, para determinar o volume da pirâmide, precisamos da área da base, né? Vai ser a área aqui deste quadrado, e depois precisamos também da altura. Para fazermos então esse cálculo, há de ser necessário descobrirmos as coordenadas aqui do ponto C e também do ponto E, visto temos a reta CE, e reparem que relativamente ao ponto C, visto ele pertencer ao eixo das ordenadas, nós sabemos que a abscissa é 0, desconhecemos a ordenada, mas sabemos também a cota é 0, e relativamente ao ponto E, né, visto que pertence ao eixo das cotas, ao semi-eixo positivo das cotas, a abscissa é 0, a ordenada há de ser 0 e a cota há de ser um determinado valor. Né? Para determinarmos as coordenadas, por exemplo, a ordenada do ponto C, nós podemos fazer a interseção da reta CE com o eixo ou Y. Então é isso que eu vou fazer neste primeiro cálculo auxiliar. Eu vou pegar aqui na equação vetorial, vou então transformar a equação vetorial para as equações paramétricas. Eu gosto mais de fazer as interseções com as equações paramétricas. Então teria x igual a 0 mais k vezes 0, ou seja, x igual a 0. A reta CE está contida neste plano x igual a 0. Quanto aqui à segunda equação, temos y igual a menos 2 menos 2k. E quanto à equação de z, teremos então z igual a 5 mais 2k. Vamos então intersetar aqui a reta CE com o eixo OY, eixo esse que é definido como x igual a 0 e z igual a 0. Vou então introduzir aqui essas condições. Ainda vou abrir assim um pouco mais o sistema e vou então introduzir x igual a 0, quer dizer, o x já é igual a 0, apenas precisa então de introduzir z igual a 0. Então teria aqui z igual a 0 e vou então resolver o sistema. Teria então aqui, se z igual a 0, terei aqui 0 igual a 5 mais 2k, né? E vou então resolver esta equação em ordem a k, 5 fica menos 5, k há de dar então menos 5 meios. Introduzindo o valor de k aqui na equação onde tem o y, né? Colocar noutra cor para destacar, terei y igual a menos 2 vezes menos 5 meios. Efetuando então os respectivos cálculos, nós vamos aqui obter, reparem que este 2 até pode cancelar com aquele, né? Menos 5 dá mais 5, 5 menos 2 dá 3, ou seja, y igual a 3, x igual a 0 e z igual a 0. E isto são então as coordenadas do ponto C, que é o ponto que resulta da interseção da reta com o eixo das ordenadas. Então se há até de equação 0, 3, 0. Vou então efetuar o mesmo cálculo, né? Quer dizer, a mesma ideia de cálculo, mas para determinar agora as coordenadas do ponto E. Então vou fazer aqui um segundo cálculo auxiliar.
Vou também trabalhar da mesma forma, vou colocar aqui a equação da reta CE, porque reparem que o ponto E resulta da interseção da reta CE com o eixo das cotas. Então terei aqui as equações paramétricas da reta, menos 2 menos 2k, z igual a 5 mais 2k, o eixo das cotas é definido como x igual a 0 e y igual a 0. Então vou introduzir aqui esta equação y igual a 0, visto que x igual a 0 já está ali. Né? Então agora vou aqui à equação dos y, substituo o y por 0, fica menos 2 menos 2k, então vou resolver em ordem a k. Reparem que menos 2 para lá dá mais 2, ou menos 2k para lá, como quiserem pensar, vai dar ao mesmo. E reparem que para que isto seja k tem que ser menos 1. Né? E se k é igual a menos 1, a nossa cota há de ser 5 menos 2, o k dar 3 também. Então teremos z igual a 3, x igual a 0 e y igual a 0. E assim teremos então as coordenadas do ponto E. O ponto E a ter então de coordenadas 0, 0, 3. Ou seja, temos aqui, né? Temos aqui assim que é 3, né? E aqui também é 3. Já temos condições então para fazer o cálculo do nosso volume. Quanto ao volume, vou pensar em primeiro lugar no volume da pirâmide e depois duplico então o valor. A, B, C, D, E. Seria então igual à área da base. A área da base vamos levar aqui com o nosso quadrado, né? Então há de ser a área do quadrado A, B, C, D, vezes então a altura, e a altura há de ser aqui, né? OE. Há de ser aqui o comprimento de OE, e obviamente depois temos isto tudo a dividir então por 3. Estamos no cálculo do volume de uma pirâmide. Agora, a altura já temos, né? A altura aqui, visto que as coordenadas do ponto E são 0, 0, 3, a altura há de ser igual a 3. E reparem, teremos que fazer aqui o cálculo da área da base, e visto ser um quadrado, né? Visto ser um quadrado, e reparem que nós sabemos que aqui é igual a 3, que é a ordenada do ponto C. Reparem que a diagonal deste quadrado seria então igual a 6, a outra diagonal também seria igual a 6, e um quadrado, né? Um quadrado, visto ser um losango, posso aplicar a área do quadrado através do semiproduto das duas diagonais. Ou seja, multiplico as duas diagonais e divido por 2. Isto porque o quadrado é um losango, né? Então tudo bem. Então vou ter aqui 6 vezes 6, né? Que eram exatamente o comprimento das diagonais, a dividir por 2. Ou seja, vamos obter aqui uma área A, B, C, D. Ficou aqui um B estranho. Ok, está tudo. E teremos então 6 vezes dá 3, dá 18. 18. Ok. Sendo assim, o volume da pirâmide, né? O volume da pirâmide A, B, C, D, E, seria então dada por área da base, que é 18, vezes 3, que é a altura, dividido por 3, e então seria igual a 18. Visto que o nosso octaedro, estas duas pirâmides são iguais, né? Então o volume do nosso octaedro, né, será simplesmente igual a 2 vezes o volume desta pirâmide, é o dobro, né? Então seria igual a 36 unidades de volume, e teríamos a primeira questão resolvida. Passemos então à segunda questão. Definir esta BE, esta arestazinha BE, aresta, né? Aresta, por uma condição vetorial. Bem, importa aqui, para definir isto por uma condição vetorial, eu vou definir em primeiro lugar a reta BE, e depois trato, reparem que a reta BE seria a reta infinita, né? Continuava assim por aqui, e depois nessa definição eu vou cortar então a reta de modo a ter o segmento BE conhecido com aresta. Para esse efeito eu vou fazer isto, vou montar a equação vetorial. Reparem que a equação vetorial x, y, z, né? Mais, igual a ponto mais k vetor, né? Obviamente que este k pertence a R, o vetor é um vetor que tem a direção da reta, e um ponto é um ponto também, é um ponto da reta, né? Mas para fazer esta definição desta condição vetorial da forma que eu vou fazer, não é a única, mas há de ser um exemplo, né? O ponto que eu vou escolher vai ser o ponto B, e o vetor que eu vou escolher vai ser o vetor BE, ok?
e então o ponto B terá de coordenadas, reparem que o octaedro é regular, né? Então se a ordenada de C é 3, né? A abscissa de B também é 3. Então o B há de ter de coordenadas 3, 0, 0. O ponto E há de ter de coordenadas, já vimos isto, 0, 0, 3, né? Fazendo aqui a definição do vetor BE, o vetor BE há de ser dado por E menos B, há de ser dado aqui por E menos B, e já efetuando os cálculos, E menos B de 0 menos 3 dá menos 3, né? 0 menos 0 dá 0 e 3 menos 0 dá 3. Ou seja, a reta BE pode ficar definida através da equação vetorial da seguinte forma: x, y, z, né? Igual ao ponto, vou colocar aqui o ponto B, que teria de coordenadas 3, 0, 0, mais k, vou introduzir o vetor BE, que seria então o vetor menos 3, 0, 3. Isto então, se k pertencesse a R, eu teria então a equação vetorial da reta para definir esta, para fazer o corte. Eu então, basta que, montando isto da maneira que montei, inicio o ponto em B e depois o vetor BE, o meu K não pertencerá a R, porque a reta, vamos cortá-la, né? Pertencerá ao intervalo de 0 a 1. Reparem nesta ideia, ponto mais o vetor. Se eu pegar aqui no ponto B e adicionar o vetor BE, eu obtenho o ponto E, que são os limites, né? São os limites aqui da nossa aresta. Então, se K variar entre 0 e 1, há de me dar o conjunto de todos os pontos aqui no meio, né? E o conjunto de todos estes pontos definem então o segmento BE. E teremos assim a segunda questão resolvida. Passemos agora à terceira questão. Considera um ponto T tal que o ponto M com estas coordenadas, 3, 2, 4, é o ponto médio do segmento de reta DT. Ok, o T eu não tenho, né? Aliás, aqui a ideia há de ser determinar as coordenadas do ponto T, mas do D eu tenho. Quer dizer, posso obtê-las facilmente, né? Como o octaedro é regular, né? E os vértices aqui coincidem com os eixos, né? E as diagonais aqui do quadrado é 6, bissetam-se e tal, e então ali D, aquela abscissazinha há de ser menos 3, então o ponto T há de ter de coordenadas menos 3, 0, 0. Se M é o ponto médio, eu nem li a pergunta, pelo lamento, escreva uma equação, um sistema de equações paramétricas que define a reta paralela a AF, ok, paralela aqui a AF, e que contém o ponto T, ou seja, preciso do ponto T. Tudo bem, vou terminar o ponto T e depois preocupo-me em criar então um sistema de equações paramétricas para essa reta AF. Ou melhor, para essa reta paralela a F contém o ponto T. Se M é o ponto médio, né, do segmento de reta DT, então eu posso dizer que M aplica a forma do ponto médio, né? Se é o ponto médio do segmento de reta DT, há de ser a abscissa de D mais a abscissa de T sobre 2, né? Isto há de me dar a abscissa desse ponto M, e também sabemos que y de D mais a ordenada de T, né, sobre 2 há de me dar a ordenada do ponto médio, e sabemos ainda que a cota de D mais a cota de T sobre 2 há de me dar então a cota do ponto médio. Pegando aqui num sistema, né, fazendo aqui um sistema, eu poderei dizer o seguinte: a abscissa do ponto D, eu vou pegar aqui nesta equação, né, eu sei que esta semissoma, né, há de ser igual a 3, né? A abscissa do ponto D é menos 3, e eu não tenho a abscissa de T sobre 2, mas sei que isto é a abscissa de M, que é igual a 3. Posso então criar aqui uma segunda equação, partindo da mesma ideia, mas agora para as ordenadas. O y de D é igual a 0, mais a ordenada de T, que não faço a mínima ideia, sobre 2 há de ser então igual à ordenada do ponto médio, que é 2, e criando ainda a terceira equação, z de T, a cota de D, que é 0, mais a cota do ponto T sobre 2, né? Há de ser então igual à cota do ponto médio, que é igual a 4. E agora aqui uma questão mesmo de resolvermos estas ideias. Reparem que o 2 pode passar a multiplicar, dava 6, menos 3 passa para lá, dá 9. Então a abscissa de T é igual a 9.
Quanto à ordenada de t, o 2 está a dividir, passa a multiplicar, e vamos ter que a ordenada de t é igual a 4. Quanto à cota, 2 vezes 4 dá 8. Então a cota de t há de ser igual a 8. O que quer dizer que o ponto t terá de coordenadas 9, 4, 8. E o ponto t está determinado. Precisamos agora, no sistema de equações paramétricas, que definam a reta paralela. Eu vou chamar essa reta... que define a reta, ok, vou chamar essa reta R, não há aqui nenhuma R? Não, ok, tudo bem. E então vou-lhe chamar R, né, e vou construir o sistema de equações paramétricas. Quanto ao sistema de equações paramétricas, nós temos o tal sistema, né, x há de ser igual, neste caso se passa no ponto T, há de ser a abscissa T mais K vezes um vetor que tenha a direção, então da reta R, vou chamar V1, né, y igual à ordenada, vou escolher o ponto T, não temos outro, mais k v2, e z há de ser então a cota de um ponto, só dispomos do ponto T, mais k v3, isto obviamente com k pertencente a R. Ou seja, para nós escrevermos as coordenadas, ou melhor, as equações paramétricas de uma reta, nós precisamos das coordenadas de um pontinho, né? De um pontinho, obviamente, que esse ponto pertence à reta, que é o nosso ponto T que foi calculado há instantes, tem de coordenadas 9, 4, 8, 9, 4, 8, e precisamos de um vetor, né, que tenha a direção da reta R. E aqui é-nos dito, né, que R é paralela à reta AF. Bem, se R é paralela à reta AF, né, então o vetor diretor da reta R, esta seria a reta AF, né? Então o vetor diretor da reta R, ele tem a mesma direção, né? Imaginem que a reta R passaria assim aqui, ou algo do género, né? E se a reta R é paralela a AF, quer dizer que em termos de um vetor que dirige à reta R terá de ser sempre colinear com o vetor AF. Mas eu até podia chegar aqui, pegar no ponto A, no ponto E, fazer o vetor AF e tal, e encostava ali na equação, certo? Mas até vou fazer de forma diferente, porque reparem, se isto é um octaedro regular, reparem que esta reta SC, ela também é paralela a AF. Então SC também é paralela a AF, logo R também há de ser paralela a SC. E visto que eu tenho aqui a reta CE ou SC, dá igual, né? A reta é a mesma, então até posso pegar neste vetor, né? Há uma infinidade de vetores, desde que sejam colineares, né? Tenham a mesma direção, podem ter diferentes tamanhos e sentidos, isso não interessa. Se tiverem a direção, são vetores diretores da reta, então até vou pegar neste. Vou pegar no 0, menos 2, e vou então dizer isso, né? O meu vetor R, um vetor que dirige à reta R, pode ser este, pode perfeitamente, 0, menos 2, 2. E então vou escrever o sistema de equações paramétricas. Teria então aqui R, x igual à abscissa de t, que é 9, mais k vezes 0, ok, x igual a 9, está tudo, né? Y igual à ordenada de t, que é 4, menos 2 vezes k, menos 2k, e a cota será então igual à cota de t, né, que é 9, mais k vezes 2, ou seja, mais 2k, isto obviamente com k pertencente a R, e teremos a questão resolvida. Passemos agora à última questão. Considera uma esfera circunscrita ao octaedro. A interseção de um plano alfa de equação x igual a k, com k pertencente a R-, ou seja, este k será negativo, com a esfera é um círculo de área 4π. Determina a condição que define esse círculo. Bem, o que me estão aqui a dizer é o seguinte: há uma esfera circunscrita ao octaedro, ou seja, temos aqui uma esfera, se está circunscrita, né? A superfície esférica há de conter todos os vértices do nosso octaedro, o que quer dizer que nestas condições que esta esferazinha podemos defini-la por uma condição, né? E é isso que eu vou fazer. Reparem que se a esfera é circunscrita ao octaedro,
o centro da esfera, da maneira que o octaedro está desenhado, é regular e aqui os vértices pertencem todos aos eixos, então o centro do octaedro coincide com o centro da esfera, que neste caso será a origem do referencial. Reparem que aqui é 3, né? Aqui também é 3, em termos distancial e também é 3, é tudo raio, né? Então, ok, o centro da esfera terá de coordenadas 0, 0, 0 e o raio é igual a 3. Ou seja, essa esfera pode ser definida por esta condição: x² mais y² mais z² menor ou igual do que o raio ao quadrado, que seria 9. Temos então aqui a esfera construída e agora falam-me da interseção desta esfera com um plano na forma x igual a k. Então eu vou aqui, e depois dizem que essa interseção, né, resulta num círculo de área 4π. Então vou pensar aqui assim nessa ideia. Nós temos aqui a esfera, vamos intersetar com um plano x igual a k. O plano que eu vou desenhar parece um plano z igual a k, mas vamos imaginar que eu tinha dado assim uma volta aqui neste espaço, porque é mais perceptível, né, se eu fizer o desenho desta maneira. Nós vamos intersetar aqui a esfera, né, com um plano na forma x igual a k, é como se vocês cortassem assim uma laranja, né, com a faca, e nessa interseção há de resultar, né, ou a zona de corte, a secção de corte, há de ser assim um círculo, né, há de ser assim um determinado círculo, e o que me é descrito aqui no enunciado é que este círculo tem área igual a 4π. Bem, se este círculo tem área igual a 4π, eu posso pensar no raio, visto que a área de um círculo é π vezes o raio ao quadrado, né? Então isto quer dizer que 4π seria igual a π vezes r². Podemos cancelar os π's e então dizer que r seria raiz quadrada de 4, ou seja, 2. Ou seja, a interseção deste plano com a nossa esfera, né, resulta num círculo de raio igual a 2. Se vamos falar numa interseção, o que eu quero aqui saber, né, é qual é este k, no fundo, né? É tentar descobrir que valor é que é este k, de forma a que o corte aqui na esfera resulte no tal círculo da área 4π. Sempre que vos falam em interseções em geometria, nós podemos sempre aplicar a ideia do sistema, né? Criar aqui um sistema onde metemos as condições que definem cada um dos elementos geométricos que se vão intersetar. Neste caso teríamos aqui a esfera x² mais y² mais z² menor ou igual do que 9, né? E vamos intersetar esta esfera com um plano na forma x igual a k. Eu preciso de uma condição que defina esse círculo, então vou intersetar, né? Como é que se interseta analiticamente? Onde tem ali x, né? Vou substituir por k, né? Então obteria k ao quadrado mais y² mais z² menor ou igual do que 9. Reparem que k² é uma constante, né? Então eu posso subtrair k² a ambos os membros, ou na prática k² passava ali para o segundo membro daí na equação e fica negativo, né? Ou seja, isto há de ser equivalente a eu obter y ao quadrado mais z² menor ou igual do que 9, né? E esta condiçãozinha já é uma condição que nós intersetamos, né? Já é uma condição que me vai definir aqui a zona de interseção, esta zona de interseção, que é o nosso círculo. Agora, esqueci-me, obviamente, de 9 menos k². Agora eu quero a mesma condição, né? Eu preciso saber qual é o valor de k. Agora, como é que eu consigo determinar qual é o valor de k? Se vocês imaginarem a equação do círculo, né, que vocês já deram, que é x menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado e menor ou igual que raio ao quadrado, né? Aqui podem ter outras coordenadas, porque este círculo está preso, né? Está contido neste plano x igual a k, mas reparem que aqui no segundo membro encontra-se o quadrado do raio, ou seja, esta expressão que está aqui é exatamente o raio do nosso círculo ao quadrado. Então vou fazer aqui um cálculo auxiliar. Eu sei que o raio, né, é igual a 2 e sei que o raio ao quadrado é igual a 4. Então, se esta expressão define o quadrado do raio,
eu posso dizer que 9 menos k quadrado terá que ser igual a 4. E vou resolver esta condição, não é? Podia passar o k para o segundo membro e o 4 para cá, somando k quadrado aos dois membros e subtraindo 4 também aos dois membros, e depois aplicando até o recíproco da igualdade, eu vou ter k quadrado há de ser 9 menos 4, que será igual a 5. Ou seja, k terá que ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 5. Como me dizem ali que k pertence a R menos, então o k tem que ser menos raiz de 5. Vou registrar. Como k pertence a R menos, então k é igual a menos raiz quadrada de 5. E se sabemos agora k é menos raiz quadrada de 5, a nossa questão está resolvida, porque isto aqui há de ser o raio ao quadrado, que é igual a 4, né? Então o nosso círculo, que eu vou designar aqui pela letra C, a condição que o define, há de ser y ao quadrado mais z ao quadrado menor ou igual que o quadrado do raio desse círculo, que é 4, e este círculo está contido no plano x igual a k, ou seja, i x igual a menos raiz quadrada de 5, e teríamos desta maneira a questão resolvida. Fico-me então por aqui, é sempre um prazer ajudar, um grande abraço a todos, tchauzinho.